Agora nós iniciamos na nossa última aula, o propósito da igreja, ou seja, qual é a missão da igreja, é onde nós estamos gastando ou passando o nosso tempo nesses momentos. E eu falei para você que se nós quisermos saber qual é a missão da igreja, nós precisamos perguntar para quem? Para a palavra de Deus. Por quê? Ela nos direciona, e é basicamente como nós fazemos em geral, ou pelo menos deveríamos fazer em todas as áreas da nossa vida. Se você compra um aparelho na sua casa, e você tem uma dúvida sobre como esse aparelho deve funcionar, o que você deve fazer? Ler o manual. Se nós temos um manual de instruções, ele serve para quê? Para instruir aquele que vai usar aquele dispositivo da forma pela qual ele foi idealizado. Nós, como brasileiros, a gente tem a famosa gambiarra, né? Já ouviu falar? Você faz aquela gambiarra que é provisória para a vida toda, né? Você vai lá e prende alguma coisinha lá na sua casa com um grampo, mas fala, não, logo eu vou dar uma solução definitiva para isso. E quanto tempo fica aquela gambiarra lá? Para a vida toda, né? Até dá problema. Infelizmente, muitas vezes nós trazemos essas gambiarras para as questões teológicas. Nós deveríamos ir para o manual de instruções para descobrir para qual objetivo um determinado aparelho foi criado. Se nós queremos saber qual é a missão da igreja, qual é o propósito da igreja, nós temos que ir até o manual do fabricante, que no nosso caso se chama Bíblia Sagrada. É na Bíblia que nós encontraremos qual é a missão da igreja. E eu falei para vocês na última aula que a igreja tem se confundido muito com relação a qual é o seu propósito. A igreja tem se desviado do propósito pela qual a Escritura tem determinado para que ela seguisse, porque ela tem se deixado levar por muitos discursos e ideologias. Existem muitas denominações, muitas pessoas que acreditam que a igreja existe para alimentar os pobres, vestir os despidos e abrigar os desabrigados. É basicamente o que eu falei para vocês, o evangelho social. Existem pessoas que acreditam que a função da igreja no mundo, a igreja tem uma função social, ela deve auxiliar as pessoas nas mazelas dela nesse mundo, ou seja, aliviar o sofrimento social. Então existem pessoas e denominações que acreditam que essa é a missão da igreja. Existem outras que acreditam que a missão da igreja é trazer restauração cósmica. Através do quê? Através de uma reforma política na sociedade. E por isso que muitas dessas denominações acabam se envolvendo ativamente com política. Porque eles acreditam que o meio que trará equilíbrio para tantas questões que têm trazido sofrimento para as pessoas, a chave para essa solução é a política. Existem também pessoas e denominações que acreditam que a igreja tem como missão combater as injustiças e as desigualdades sociais. Eu pergunto, a igreja tem essas responsabilidades? Sim ou não? Diretamente, a gente poderia questionar. Alguém pode fechar, por favor, ali, que tem um trabalhando lá fora? Então já atrapalha menos o barulho das máquinas ali, com essa porta de vidro fechada. Essas responsabilidades, todas elas são aplicadas, são aplicáveis. Mas ao cristão, todo cristão recebe das Escrituras essa responsabilidade, mas a igreja não. A igreja não recebe isso como missão. O cristão recebe isso como missão. O cristão deve dar água para o sedento, alimento para o faminto, roupa para aquele que não tem roupa para vestir. O cristão ele deve agir na política buscando equilíbrio, mas em nenhum momento a Bíblia passa isso como responsabilidade para a igreja. A igreja, pelo contrário, recebe uma missão muito clara e estabelecida como seu propósito. E ela está registrada em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Vamos ler. Mateus 28, 19 e 20. Que diz assim, portanto, quem está dizendo essas palavras? Jesus Cristo. Ele está olhando para a igreja, para os crentes, e ele diz, portanto, ide, fazei o quê?
discípulos de todas as nações. Qual que é a missão da igreja, então? Fazer discípulos de todas as nações. E depois ele vai explicar o que é esse fazer discípulos. Dentro da tarefa de fazer discípulos, você vai fazer o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho... Sumiu. Agora voltou. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele fala qual é o desdobramento posterior a esse. Então, a primeira coisa dentro do processo de discipulado é você levar pessoas a serem batizadas como resultado do quê? O batismo é resultado do quê? Da salvação. É um desdobramento que vem após a conversão. Então, após alguém ser salvo, esse indivíduo é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o processo acaba aí? Não, a missão da igreja se estende ao ponto de nós termos a responsabilidade de ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, a responsabilidade da igreja, a missão da igreja é essa: batizar, ensinar. E a promessa que nós recebemos é de que nós seremos bem-sucedidos nessa tarefa. A igreja será bem-sucedida nessa tarefa. Por quê? Porque o versículo termina dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus termina então as suas palavras dizendo que ele promete que estaria caminhando com a igreja todos os dias até o seu retorno. Então é uma promessa que nós não precisamos temer cumpri-la, porque o próprio Cristo promete que estaria conosco durante esse processo para cumprir a missão que ele dá à igreja. E eu falei para vocês que nós precisamos entender esse assunto e nós dividimos ele em 3 partes. Eu falei para vocês que nós vamos olhar para a missão da igreja e nós vamos entender o papel que a igreja desempenha na história da redenção. Depois nós vamos entender a natureza da igreja dentro desse papel e a grande comissão, que é o texto que nós lemos de Mateus capítulo 28, tá ok? Na nossa primeira aula sobre esse assunto, eu foquei para vocês apresentando a história da redenção. E eu falei para vocês que nós vivemos nessa questão sobre as 2 eras e os 2 reinos. Você se lembra? Eu falei para vocês, para nós começarmos, que nós precisaríamos ter uma compreensão fundamental da teologia bíblica e do papel que a igreja desempenha na linha da história da redenção. E eu falei para vocês que nós temos nas Escrituras a apresentação de 2 eras e 2 reinos. Quais são essas 2 eras e esses 2 reinos? De uma perspectiva geral, na história da redenção, há 2 estágios, ou 2 eras presentes. Nós temos a presente era maligna, lembra? E a futura, a era vindoura. A presente era maligna é apresentada nas Escrituras e ela se estende de quando? Desde a queda da humanidade, representada por Adão, até quando? O retorno de Cristo. Essa é a era maligna, a era atual. E nós temos, por outro lado, a apresentação de uma era vindoura. Qual é essa era vindoura? São os novos céus, a nova terra. E Pedro vai dizer em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, que se a era maligna ela é caracterizada por injustiça, por morte, por escravidão, por trevas, a era vindoura ela é caracterizada pela habitação da justiça. Ele diz, novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, a era vindoura será um momento quando a justiça será finalmente trazida de volta a essa terra. Não te enche muitas vezes de indignação quando você assiste televisão, principalmente jornais, e você vê como o mal prospera no nosso mundo? Como o mal tem sucesso no nosso mundo? Parece que quanto mais você for perverso, mais sucesso você vai ter. Quanto mais você rouba, quanto mais terrível você for, mais sucesso você vai ter nessa terra. E infelizmente é o resultado. Por quê? Porque esse mundo que vive em densas trevas, ele de fato premia cada vez que você é mais perverso. Porém, a era vindoura, ela é caracterizada pela justiça. E eu falei para vocês que a igreja, ela representa qual dessas eras? A era vindoura ou a era presente onde habita o mal?
A igreja local, ela tem uma função. A igreja, ela é a casa de quem? Do Deus vivo. Timóteo vai dizer que ela é o quê? A coluna e o baluarte do quê? Da verdade. Então, a igreja, ela é uma representação hoje daquilo que o reino será no futuro. Aquele reino onde habita a justiça, ele pode ser experimentado não de forma plena e perfeita, dentro do contexto de igrejas locais. Então, o poder do reino dos céus já está presente na terra hoje. Você fala, pastor, como pode isso? Está. Sabe aonde? Dentro das embaixadas que representam os céus. Lembra que eu expliquei para vocês o que é uma embaixada? Uma embaixada representa um outro país numa terra estrangeira. A igreja local, ela é essa representação de qual reino, de qual terra estrangeira? Do reino dos céus. Ela está inserida num contexto de guerra. Ela está inserida num contexto de devassidão. Quando a gente olha ao redor, só tem corpos caídos, bombas onde explodiram e destruíram tudo, mas a igreja é um pequeno sinal de luz que foi colocado por Deus ali para representar o que o mundo deve ser e que será um dia. Por isso que aqueles que pertencem ou que fazem parte da igreja são chamados nas Escrituras de peregrinos, de forasteiros, de estrangeiros. Por quê? Porque nós não somos mais cidadãos deste mundo. Nós somos cidadãos de qual mundo? De qual reino? Não do reino das trevas, mas do reino do Filho do seu amor, o reino futuro. Nós já somos cidadãos desse reino, apesar de nós ainda não estarmos vivendo naquele reino. Mas nós experimentamos um pouco daquilo quando nós nos reunimos como igreja local. Então, somente aqueles que estão dentro da igreja e que se submetem ao senhorio de Cristo, eles estão protegidos da ira de Deus que será derramada no futuro. E a palavra de Deus nos deixa muito claro que isso acontecerá um dia. Que a ira de Deus será derramada sobre todo aquele que pratica a iniquidade, a injustiça. Então, somente aqueles que fazem parte da igreja é que estão protegidos da ira que está por vir. Somente aqueles que encontraram paz e liberdade estão sob a direção de Jesus. Somente eles, pela fé, têm visto o reino de Deus. Então é o que eu disse para vocês na semana passada. O reino de Deus, ele já foi inaugurado. Quando? Quando Cristo veio a esse mundo, ele pregava o evangelho anunciando a chegada de quem? Do reino. E por onde ele passava, qual era o sermão que ele pregava? Ele chamava todo mundo ao arrependimento. Ele falava, arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado, não porque vai chegar ainda. Porque é chegado o reino dos céus. Então o reino estava presente já, porque o rei estava presente. Então o reino estava ali sendo inaugurado, mas ainda não foi estabelecido. Um dia ele volta, não mais como um cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ele voltará como um leão da tribo de Judá. E se você conhece a diferença entre um cordeiro e um leão, você sabe como ele virá então no futuro. Ele vem para quê? Para estabelecer a justiça. Ele vem para dar fim à era das trevas e para finalmente estabelecer esse reino onde a justiça caracterizará a prática do dia a dia de todos os cidadãos. Então, uma coisa que é claro, e agora nós vamos entrar, pode passar 2 pontos aí provavelmente, mais um. Uma coisa que é claro para nós é que esses 2 reinos, eles são incompatíveis. Quais? O reino das trevas e o reino vindouro. Eles são incompatíveis. Assim como água e óleo são incompatíveis. A luz, ela não tem qualquer comunhão com as trevas. Olha o que a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 6,
versículo 14. Ele fala: não se ponham no quê? Num jugo desigual com os descrentes. E ele vai explicar por que isso. Ele está dizendo que nós não podemos nos colocar numa sociedade com descrentes. Na maioria das vezes, nós aplicamos isso a relacionamentos de namoro, casamento, o que é correto. Mas não se limita só a isso, tá? Também se estende a muito além disso, como, por exemplo, sociedades corporativas, empregos, empresas e tantas outras coisas, a melhores amigos e coisas assim. Qualquer tipo de sociedade com um incrédulo, íntima, próxima, deve ser evitada pelo cristão. E ele vai falar por quê? Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ele está colocando aqui como dois paradoxos antagônicos. Ele está dizendo que um não tem nada a ver com o outro, então não pode ter comunhão porque são opostos. É como quando você pega o ímã lá e mexe os polos iguais e você tenta juntar. Você já conseguiu? Você não vai conseguir, porque eles se repelem. É isso que ele está dizendo. Ele está falando que eles são opostos, eles nunca vão se juntar. E ele vai completar dizendo: ou que comunhão existe entre a luz e as trevas. Você concorda? Onde há escuridão, quando você acende a luz, o que acontece com a escuridão? Ela se vai, ela simplesmente some. Não há como você ter uma escuridão iluminada. Existe? Aí os caras falam: tem a luz negra. A escuridão foi embora do mesmo jeito. Você está enxergando? Ela só está ressaltando outras tonalidades de cores. É isso que a luz negra faz. Ela vai destacar principalmente o tom branco, mas ela continua ali exercendo a sua função. Então, não há comunhão entre luz e trevas. O que ele está mostrando para nós aqui? Exatamente esse conceito, a incompatibilidade de que haja uma fusão entre esses dois reinos, o reino das trevas e o reino vindouro. Então, os magistrados civis, ou seja, o Superior Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura de Barueri, ela não manda e não tem qualquer jurisdição dentro da Igreja do Deus Vivo. Não é ela quem determina, não é ela quem delibera nada dentro da Igreja de Deus. Por quê? Porque a Igreja não está debaixo da jurisdição da era das trevas. A igreja está debaixo da jurisdição do reino vindouro. Ela está sobre a jurisdição do reino dos céus. Então, a igreja não deve cumprir a missão que esse mundo tem tentado impor para ela. A igreja não deve buscar realizar ou se submeter a qualquer coisa que os governos tentem colocar para ela, além das escrituras. Nós vivemos um período muito sério com relação a isso na época da pandemia. Por quê? Eu não percebi que no nosso país nós tivemos isso pelo menos aqui em São Paulo, não tivemos isso de uma forma tão aberta ou escancarada. Mas eu conheço alguns amigos aqui no Brasil e também nos Estados Unidos que sofreram verdadeiramente boicotes com relação à abertura de igrejas na época da pandemia. A época da pandemia, em alguns estados no Brasil, as igrejas estavam proibidas de abrir, e até fora do Brasil, onde outros lugares estavam funcionando plenamente. Então, em momentos assim, a igreja ela não se submete mais ao governo. Ela se submete a quem? A Deus. Mesmo que por causa disso ela tenha que sofrer consequências. Você se lembra dos discípulos quando eles começaram a anunciar o evangelho? Eles foram presos, chicoteados, e foi dado uma ordem para eles, oficial do governo: não preguem mais o nome de Jesus. E o que eles fizeram? Eles falaram: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, quando o governo exige da igreja algo que contraria diretamente a palavra de Deus, nós ficamos com quem?
e a gente vai sofrer as consequências. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixem de congregar. Nós temos um imperativo, uma ordem, que a igreja precisa se reunir. E quando o governo vem e fala, vocês estão proibidos, e quando é uma questão arbitrária, não uma questão de saúde, até certo ponto a gente concorda. Por isso que eu disse, aqui em São Paulo eu não vi que isso aconteceu, porque tudo estava parado quando a igreja precisou estar parada. E conforme foi abrindo as coisas, a igreja também foi liberada a abrir dentro de controles e regras, e beleza, eu concordo plenamente, não vi que isso aconteceu aqui, mas em outros lugares isso aconteceu. E a gente não pode limitar a nossa experiência e querer dizer que a nossa experiência foi a experiência de todo mundo. Eu conheci vários pastores que disseram que passaram, sim, por dificuldades e perseguição. Um dos mais conhecidos casos foi o pastor John MacArthur nos Estados Unidos, onde ele mesmo teve que contrariar as leis que foram impostas, e ele abriu a igreja, porque tudo estava funcionando, mas as igrejas tinham que continuar fechadas. Ele falou, não, nós não nos submetemos a César, nós nos submetemos a Jesus. E eles abriram as igrejas locais e ficaram lá, processaram ele. E aí muitos influencers digitais aí de YouTube, crente modinha, a gente costuma dizer o reformoda, né? Porque tem o reformado e tem o reformoda. Começaram a descer a lenha nele por causa dessa postura que ele era louco, que ele estava indo contra o bem-estar comum, contra as cláusulas sanitárias e tudo mais. Ok, mas ninguém diz hoje que ele foi processado e agora saiu, algum tempo atrás, o veredito e ele foi inocentado de ter aberto a igreja. Aí ninguém diz. Só dizia, ele foi processado, mas ninguém disse que ele foi inocentado. Por quê? Porque é um direito constitucional. A igreja tem o direito de abrir suas portas. Isso é garantido na Constituição Federal. Ninguém pode chegar aqui um dia e falar, está proibido de reunir como culto. A lei que rege o nosso país preserva esse direito. Nós temos esse direito guardado em Constituição, liberdade de culto. Por isso que eu não sou favorável a qualquer tipo de restrição em qualquer denominação. Por quê? Porque se a gente restringe aquela denominação que nós não concordamos, vamos imaginar, talvez você pega aí um espiritismo, um bandismo, qualquer coisa assim, você fala, olha lá, está proibido no país isso. Aí você fala, legal, está proibido, mas eu não estou sendo influenciado, mas um dia você vai ser. Se eles proibiram ele, por que não vai proibir você? Então, a liberdade de culto que é conquistada por um país deve ser preservado para todos. Isso aí nós vemos como princípio. Então, a política, os governantes, eles não têm qualquer jurisdição na igreja de Deus. Assim como a igreja, ela não deve buscar se envolver com questões políticas como se isso fosse a razão pela qual ela existe. De uns anos para cá, isso tem se tornado cada vez mais comum no nosso país. As igrejas têm confundido o cristianismo com partidos políticos. E cada um tem defendido o seu mais do que até o próprio Cristo. Alguns defendem os seus candidatos com muito mais zelo e cautela do que respeitam e zelam por Cristo. Ao ponto de, se você falar mal do meu candidato, você vai ter problema comigo. Mas eu pergunto, se o mesmo fosse dito a respeito de Jesus, essas pessoas se ofenderiam? Ou ficariam simplesmente quietas no seu canto? Assim como Cristo não tentou estabelecer o seu reino através de forças políticas, a igreja, ela não deve ser seduzida a pensar que ela pode expandir o reino de Deus por meio de revoluções políticas e sociais. Não vai ser assim que o reino de Deus será estabelecido na terra. Você fala, se tivéssemos o candidato A ou o candidato B, aí sim nós experimentaríamos um pedacinho do céu na terra. Não vai, gente. Por que não? Porque quem está nessa terra hoje representa a era das trevas. Menos trevas ou mais trevas é trevas do mesmo jeito. Não devemos ser seduzidos e cair nessa falácia, porque não é verdade. Olha o que João capítulo 18, versículo 36 diz. João 18, 36.
Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, ou seja, os crentes, aqueles que me representam, se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é da onde? Daqui. O que ele está dizendo é o seguinte: se eu tivesse vindo com a missão de estabelecer o reino aqui nessa terra, quando ele veio, todos aqueles que eram seus seguidores se levantariam para defendê-lo, para guerrear, para que ele estabelecesse o seu reino político aqui na terra. Mas não era essa a missão de Deus para Jesus na sua primeira vinda. Ele veio para quê? Para buscar, mas os seus não o receberam. Ele veio, ele morreu, e ele então abriu o caminho para a vida eterna. Essa era a missão. Ele veio para morrer. Ele já sabia disso, por isso que ele disse: se a minha missão fosse estabelecer um reino político, os meus ministros, os meus seguidores se levantariam, se armariam e formariam uma revolução, uma guerra civil aqui contra Roma, e nós estabeleceríamos esse reino porque Deus está conosco. Mas eu não vim para isso, porque o meu reino não é deste mundo. O reino que ele estabelecerá é um reino futuro. Por que o crente hoje quer estabelecer através da política? Você acha que você vai ser bem-sucedido estabelecendo o reino através da política? Marchas políticas, protestos, comícios, ativismos, postagens, militância política por candidato A, candidato B. Isso não leva a nada. Não contribui para nada. Só divide o corpo de Cristo. Porque parece que muitas vezes a gente se esquece que nós não somos deste mundo. Qual que é a função dos governos? Qual que é a função do governo terreno? Estabelecer o quê? O mínimo de ordem. Eles estão aqui para quê? Para punir o malfeitor e conter o mal. Essa é a função principal, por isso que ele carrega a espada. Infelizmente, determinados políticos podem carregar isso com mais seriedade, outros com menos seriedade. Cabe a você olhar à luz das Escrituras e tentar colocar alguém que reflita mais os princípios da palavra de Deus. Mas você acha que você vai encontrar um que de fato represente o cristianismo na sua íntegra? De fato, a gente tem uma triste e sofrida tarefa, que é escolher o menos. Olha o que Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14. Ele fala assim, ó: por causa do Senhor, estejam sujeitos ao quê? Toda instituição humana. Toda. Não importando se é o candidato do partido A ou do partido B. Estou aplicando isso na política, mas ele está falando instituição em todos os aspectos. Eu estou aplicando a governo porque é dessa forma que ele vai aplicar na sequência. Ele fala, quer seja ao rei, como o quê? Soberano. E ele continua, quer seja às autoridades, então é mais ou menos assim, como se ele estivesse dizendo, se submetam a toda a autoridade humana, quer seja ao presidente, quer seja a polícia, autoridades como enviada por ele. Para que a polícia serve? Tanto para o castigo dos malfeitores, os bandidos, como para louvor dos que praticam o bem. Então, o cristão, ele tem um papel com relação ao governo: submissão. Por isso que a palavra de Deus fala, ore pelos seus governantes. E não tenho nas Escrituras qualquer indicativo de que são eles que trarão o reino um dia. Por isso que eles são muito menos importantes do que você imagina. Como eu falei para vocês, o melhor que um governo pode fazer
mesmo quando liderado por cristãos, é conter o mal e punir os malfeitores. Agora, essas medidas políticas não têm o poder de quebrar as correntes das trevas e libertar os filhos deste mundo do poder do pecado. Só o Evangelho tem esse poder. Não é política que faz isso. Eu não estou sendo apolítico com isso, mas o que eu estou dizendo para vocês é que tem uma importância muito menor do que muitas vezes a gente imagina. Porque o coração do rei está na mão de quem? De Deus. E Calvino usava uma frase, que Deus, ele muitas vezes, ele escolhe punir o seu povo, dando-lhe políticos corruptos. O Brasil está sendo extremamente punido nos últimos anos. E nós merecemos por isso. Nós merecemos por isso. Nós somos um país que muitas vezes nós reconhecemos, nós não buscamos ao Senhor. Perverso, mal. Então nós estamos muitas vezes recebendo como resultado isso. Agora, essas medidas não têm poder de quebrar as amarras do pecado. Preste atenção. Se a política tivesse esse poder de resolver os problemas, quem teve um governo teocrático estabelecido na terra? Israel foi um estado judaico no Antigo Testamento, onde a teocracia era estabelecida. Israel não tinha um rei. Quem era o rei de Israel? O próprio Deus. Então, nem nesse contexto político, o reino dos céus foi estabelecido na terra. Ainda assim, eles queriam o quê? Um rei como os outros. Então, embora o poder político, como o Ricardo falou, possa influenciar o comportamento externo para o bem, existem ideologias políticas que são anticristãs. Ok? Eu não estou dizendo o contrário disso. Existem sim pautas políticas que são anticristãs e que um cristão nunca pode subscrever ou apoiar aquilo. E a gente tem que ir contra e mostrar claramente que nós não concordamos com essas pautas, como ideologias de gênero, como muitas vezes um incentivo da prostituição infantil, muitas vezes o aborto. Todas essas pautas que são anticristãs, o cristão tem que se posicionar. Ele precisa fazer isso, porque se não fizer, quem vai fazer? Entendeu? Então, a igreja tem, sim, essas responsabilidades, mas nós não podemos acreditar que é isso que é a missão da igreja. A missão não é essa. A missão da igreja é muito mais nobre do que essa. A missão da igreja é para desfazer o reino das trevas que está dentro dos corações dessas pessoas que são escravizadas pelo príncipe deste século mau. O mundo, ele jaz no maligno.